Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alisson. Boa noite. Não tem semana tranquila, né? Em governos do Bolsonaro, tempos bolsonaristas e, e de Eduardo Leite, não há possibilidade de a gente ter dias tranquilos. Semana passada, gente, agora no início do mês, quer dizer, dia 3, se eu não me engano, foi aprovada uma lei estadual autorizando que sobras de restaurante, etc., sobras fossem utilizadas, sejam utilizadas na merenda escolar. É, né, Vitonato? Gente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele já tem mais de 50 anos. Ele começou no mundo, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, doeu? Direitos Humanos, 1948, o direito à alimentação escolar, está previsto na Declaração Universal. O Brasil começou em 54, um programa nacional. Eu e o Diabo é Diabo porque é velho, quando ia na escola ali no Abreu Lima, ali no bairro das Fontes, e às vezes eu não chegava muito cedo, né? Porque eu era uma criança meio dorminhoca. Mas o que chegava mais cedo que eu, a Turca, a Margarete, que era merendeira na época, ela pedia pra gurizada ir buscar osso, né, no açougue. O açougue tinha uma cabeça de ovelha na frente, ali do lado do Banrisul. E a gurizada ia lá buscar a cabeça de ovelha. Pois bem, então já havia algum problema de merenda nessa época aí. A geração posterior à minha, e nem vou falar do governo PT, o governo Fernando Henrique já criou o Fundef e já vinha de fundo a fundo, como é até hoje, depois foi ampliado, e nós não tivemos mais problema de merenda. Eu fui vereador de 2001 a 2004 e os problemas de merenda eram relativos ao cardápio, porque as pessoas não entendiam o que os nutricionistas queriam dizer. Queriam fazer frituras porque sempre o fizeram. Queriam colocar massa todo dia porque sempre o fizeram. E aí tinha um problema, né, de entendimento entre a comunidade escolar e as nutricionistas. Veja, nutricionista. E hoje o governo do estado propõe, sem fundamento algum, reutilizar resto de restaurante. Como se a gente tivesse, como se os pobres, como se não, a classe média alta sempre pensou assim, que os pobres podem viver das suas sobras, campanha do agasalho, dão o que sobra. Muita gente dá coisa boa, evidentemente, né? Mas muita gente tira o peso das suas costas, né? Agora no Natal dá um presente, é o contra o Bolsa Família o ano inteiro. Mas no Natal dá um presentinho para tirar o peso das costas e ir pro céu. Cada um com a sua consciência, mas eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, as crianças precisam comer todo dia. E não tem que comer sobra dos outros. Tem que comer alimento de qualidade. Aí não tem como não falar do Lula, porque em 2003 começou o programa de aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar e a maioria dos nossos municípios aqui do interior consegue ainda mais de 30%, pelo menos mais de 30% da agricultura familiar, o que garante emprego e renda para os agricultores e merenda de qualidade para as crianças. Mas nós temos um governador aliado do bolsonarismo, com a mesma, né, percepção, né? A mesma percepção dessa gente que quando a gente fala qualquer dessas políticas é sempre a sobra para os pobres. É o brinquedo que não presta mais, é quando eles falam em fazer habitação popular é de um material que não seja bom, né? Ou alguma habitação que não seja grande coisa, ou a 5 quilômetros da cidade, ou a 10 quilômetros do centro. Quando todas as políticas que a gente faz para melhorar a vida do povo tem que ser pensando adequadamente a quem vai servir. Por exemplo, no caso da habitação popular, quanto mais próximo do centro, dos serviços públicos, escola, creche e etc., melhor. Mas infelizmente a gente vê lei como essa aprovada agora. Eu não acreditei, eu pensei que era fake news quando vi. Dia 3 de dezembro de 2019 se promulgou, né, se publicou uma lei dizendo que
que é possível, autorizando, Geise, a utilizar resto de restaurante e merenda escolar. Eu fico imaginando na prática isso, professora Beatriz. Eu me lembro, quando fui vereador, por exemplo, de ter denúncias sobre fritura e demais em escola, com cardápio e com nutricionista. E hoje nós estamos discutindo se criança pode ou não comer resto de restaurante. Como é que vai manipular isso? Como é que é manipulado hoje, na prática, dentro do restaurante, para quem come no restaurante? Agora imagina transportar para dentro de uma escola isso. O absurdo que se criou. Ao invés de se ampliar, melhorar, tirar o agrotóxico através dar um incentivo para que esse programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar venha sem agrotóxico, venha orgânico, porque as crianças possam viver melhor, não é? Juliane da Emater que nos acompanha, obrigado pela companhia. Então, realmente, esse projeto eu acho que é a síntese do momento que a gente está vivendo, que é isso, é o que sobra, é para os pobres e com isso se tira o peso da consciência e se vai para o céu, né? Eu fico pensando em que tipo de Deus que acredita essas pessoas. Bueno, mas a semana não foi só disso, né? Teve outras coisas. Hoje, de modo especial, teve mais uma operação, como é que eles chamam? Uma fase da Operação Lava Jato, agora contra o famoso Lulinha, o Fábio Luiz, filho do Lula. Ele é acusado de receber dinheiro da Oi por benesses, indiretamente, inclusive, teria mais algumas empresas no meio que sairia da Oi o dinheiro e chegaria lá, para ele, né? O Fábio é aquele rapaz que é acusado de trabalhar em zoológico, tá? Ele é biólogo e ele fez o estágio dele em biologia num zoológico. E aí as pessoas entendem que ele tinha que ficar no zoológico juntando merda a vida inteira. Não é verdade que ele juntava merda, ele fez o estágio dele. Eu fiz meu estágio no escritório de contabilidade, quando eu fiz contabilidade. As pessoas fazem um estágio agora, quando se formam em direito, no SAJUR, por exemplo, quem faz no UPF, né? Elas vão ficar no SAJUR a vida inteira. O filho do Lula tinha que ficar no zoológico a vida inteira. Tá? Eu chego a me irritar quando penso essas coisas, porque é de um absurdo grandioso. Mas vamos supor que as pessoas acreditem que toda essa cadeia seria elaborada e ele receberia alguma benesse da Oi por alguma função, por alguma coisa que o Lula ou alguém chefiado por Lula tenha feito. A questão é a seguinte: por que a Lava Jato iria investigar isso? A Lava Jato é em Curitiba. A sede da Oi não é em Curitiba. A sede do governo federal não é em Curitiba. Eu vou assoprar para vocês. É São Paulo e Brasília. Competência em matéria penal, via de regra, é o local do crime. Aliás, o sítio de Atibaia, casualmente, não fica em Curitiba, fica em Atibaia, acreditem. São Paulo. É, São Paulo. Não é Curitiba, juro-lhes. Mas, por uma coisa chamada conexão, eles chamam todos os processos que envolveriam a Petrobras para Curitiba. A Petrobras. A Oi não é da Petrobras, acreditem. Não é? Sabia, gente? Que a Oi não é da Petrobras. Né? Aliás, numa condenação do Lula, o Moro diz que não há prova alguma da relação Petrobras com o sítio ou com o apartamento. O caso do apartamento do OAS em São Paulo também foi arquivado em São Paulo. E essa investigação no filho do Lula foi arquivada em São Paulo e foi arquivada em Brasília. Mas, provavelmente, a Justiça de Brasília e a Justiça de São Paulo são diferentes da Justiça de Curitiba. De fato, o são. Não há dúvida que o são, porque a Justiça de Curitiba pode ser qualquer coisa, menos justiça. E, inclusive, pela petulância de avocar um processo, uma investigação, né? O Ministério Público avoca uma investigação, né? Sem competência alguma, porque a desculpa era que tinha as outras que tinham relação com a Petrobras. Qual é a relação da Oi e Petrobras? Tu pode continuar acreditando que o filho do Lula é isso, é aquilo, é dono da Friboi, blá, blá. Paciência. Eu só quero que juridicamente me diga como que é a competência da Lava Jato. Daqui a um pouco a Lava Jato vai investigar
se essa cachaça que eu estou tomando é de qualidade ou não é de qualidade, tem procedência ou não tem procedência. Né? Vai que tem álcool deposto, aí veio da Petrobras, e aí realmente a competência seria deles, porque tudo da Petrobras é competência deles, né? Então, gente, realmente esses dois assuntos me fizeram fazer essa live de hoje, esses dois assuntos de forma muito especial, né? É por isso que essa lei absurda sobre a merenda, né, que é dar resto de restaurante para o povo que tiver para a população da escola pública, e eu quero que as minhas duas filhas estejam na escola pública, eu quero que a de vocês também estejam. Isso não é uma penalidade, tá? Isso eu acho que é uma coisa muito boa. A melhor coisa de uma escola é a sua diversidade, e a diversidade está na escola pública, e ela tem que ser boa e de qualidade. E hoje nós tivemos um ato unificado, né, de todos os servidores em Porto Alegre, mais de 20 mil pessoas, né, contra o pacote. Beleza, baita ato, bonito. E aos que acusam o PT, eu sou petista, não escondo, né, evidentemente, a minha posição política. Estou para o debate em qualquer área, mas eu quero saber o seguinte: o meu partido vai votar contra o pacote do Eduardo Leite. E eu estou bem tranquilo para apoiar os professores, eu posso ir lá na mobilização dos professores e tal, né? Mas e os vereadores que vão de outros partidos que vão na mobilização, que dizem que estão apoiando, a população que está apoiando? É o seguinte, o apoio real é voto na Assembleia. Eu quero saber os votos do PP, do PMDB, do PSDB, todos deram voto aqui na região. Todos. Quer que eu diga os nomes? O PMDB apoiou Capuani. Como é que vai votar o Capuani? Como é que vai votar o Turrinha? Foi do PP de Soledade, apoiou o Turrinha. O PMDB apoiou o Capuani. Vamos ver se tem diferença entre eles, né? O PSDB fez uma dobradinha Ieda e não sei quem aqui em Soledade. Mas esse não sei quem está lá representado pelos deputados do não sei quem, porque eu não lembro. Não é nada contra a pessoa que foi apoiada pelo PSDB aqui. Mas recebeu votos aqui. Né? Agora, em quem que ele vai. Como que ele vai votar? Do partido do Eduardo Leite. Né? Porque é isso. A gente não gosta de partido. As bancadas lá na Assembleia que vão decidir se vai ter plano de carreira, se não vai ter plano de carreira. Aliás, eu lembro muito do Tarso quando vejo esse debate. Porque o Tarso passou 4 anos apanhando o magistério. E as professoras gritando para ele, piso, piso. E ele dizendo, se eu pago o piso, eu acabo com o plano de carreira. Eu prefiro dar aumento, escalonado, no tempo e no espaço, para que se não se perca esse plano de carreira que é um dos melhores do país. E hoje nós sabemos que o plano de carreira, de fato, é um dos melhores do país e é muito bom para a educação pública. É por isso que a gente está a favor e é por isso que o PT vota contra. E é por isso que eu me manifesto contra esse projeto de lei que acaba com o plano de carreira. Né? Esse projeto de lei apresentado pelo governo Eduardo Leite, que seria igual ao governo Sartori. Tá? O governo Sartori tentou isso, o governo Ieda tentou isso, que é a Ieda do PSDB, que o Eduardo Leite também é, tá? A gente tem que contar as coisas, as pessoas não ligam uma coisa na outra. O Sartori é do PMDB, que é do mesmo do Brito, que é do mesmo do Rigoto. Né? Os governos que não atrasaram o salário para servidor, que não atentaram contra qualquer conquista dos servidores, os governos do Tarso e do Olívio Dutra. Risco de vida dos brigadianos lá no governo Olívio Dutra, que foi incorporado ao salário. Né? No governo Tarso tiveram enormes salários. Mas deu uma onda bolsonarista aí nas forças de segurança. Né? Já falei sobre isso, já falei sobre direitos humanos na última live, né? Do quanto está sendo penoso para a segurança pública o governo Bolsonaro e o governo Eduardo Leite. Que faz esse tipo de coisa, de colocar a polícia contra o povo. E eu imagino que quem é policial quer defender a sociedade da criminalidade, né? E não sair por aí batendo em pessoas. Aliás, olhando o meu Facebook, como não tem pauta, né, gente? É o meu Facebook a pauta. Eu estava vendo aqui sobre criminalidade, né? Então, um monte de gente quer justificar, por exemplo, nas pequenas conversas, eles não têm coragem de vir a público falar
sobre a questão de Paraisópolis, da tragédia de Paraisópolis, do massacre, do genocídio de Paraisópolis, né? Que as pessoas, as crianças, os jovens foram mortos pisoteados, né? Aí quer dizer, tava fumando maconha, não sei o quê. Tá, nas raves ninguém usa droga nenhuma, por exemplo. Alguém já viu o grileiro, né? Esses que roubam terras no Brasil, pisoteado? Não, né? Então o problema não é o crime. O problema é quem são as pessoas, é o ódio voltado àquela comunidade, né? Aquelas pessoas, as pessoas toleram que sejam mortas. Quem são aquelas pessoas? Jovens, pobres, em sua maioria negros, né? Ali, ó, Nadiane. Eu li, Nadiane, o teu post. Foi um dos posts que eu fui olhar antes de falar sobre essa questão da lei da merenda, tá? Porque eu queria ver uma opinião de alguém com qualificação necessária e justamente fui lá no teu Facebook agora há pouco, de novo ler, tá? Realmente é um absurdo e colocou ali que corre risco de vida, né? Eu estou tentando ser brando aqui, mas a Nadiane foi chefe da Vigilância Sanitária em Soledade por, sei lá, 5, 6 anos, né? Então ela sabe muito do que está falando, é médica veterinária com experiência no assunto, né? Então, o retrocesso, em vez de nós estarmos discutindo como melhorar, né, como banir o agrotóxico da merenda, né, como criar uma alimentação mais saudável, né, eu estava lendo hoje que são 9%, são 15% da proteína diária que uma criança precisa, tem que estar na merenda escolar. Nós podíamos estar discutindo como ampliar isso, como melhorar isso, sei lá, né, com os nutricionistas, né? Mas não está discutindo dar resto de restaurante para as crianças, que é um absurdo, sai fora de qualquer planejamento, qualquer possibilidade, tá, gente? Não sei como é que tá meu tempo aí, gente. Nós estamos com a carne assando, não pude tomar banho, estamos sem água, né? Aqui no Rincão, um vizinho fez o favor de meter o trator por cima do poço, né? A prefeitura trabalhou o dia todo, o Júnior esteve aqui o dia todo, que é o chefe aí das águas, muito obrigado, arrumaram, parece que vai chegar água daqui um pouco, né? O vizinho esse que toma mais cuidado com o trator, né? O Robson, ele tá perguntando, e o FAPS Soledadense, o que você acha? É um problema. Ele deve estar falando do parcelamento do FAPS, né? O FAPS em si é uma coisa boa, tem regime próprio de previdência social em Soledade, é uma conquista. Lá em Fontoura Xavier, o prefeito instituiu esse ano, né? Mas houve parcelamento do FAPS. O que é isso? O FAPS é, vamos dizer assim, a previdência do servidor público. O prefeito mandou o projeto de lei parcelando não sei quantos mil, não peguei essa informação, mas dizendo-se mais ou menos o seguinte, a mensagem é mais ou menos o seguinte: se não parcelar o FAPS não consegue pagar 13º e férias. Bom, os críticos dirão que faltou planejar melhor o ano, né? A situação vai dizer que, enfim, que o ano foi de crise, etc. Mas tudo ia melhorar com o Bolsonaro, né, gente? Tudo ia melhorar. E eu estive na marcha dos prefeitos em abril, né, em Brasília, e eles acreditaram no discurso do Guedes. A maioria dos prefeitos acreditaram no discurso do Guedes, inclusive o nosso, né, que eu vi fazendo manifestações de apoio ao governo, dizendo que com a reforma da Previdência tudo ia dar certo, beleza, e hoje ele está tendo que parcelar, né, o fundo de aposentadoria dos funcionários, que é de onde saem as pensões, assistência à saúde, tudo do funcionário público municipal, para poder pagar o 13º desses mesmos funcionários. Pelo menos é essa a justificativa, né? Pode ser que seja pior, pode ser que a crise ainda seja maior ou a falta de controle ainda seja maior. Mas aí, né, a política municipal eu tô meio que dando uma olhada, né? Tô achando bem interessante olhar. Algo mais? Fechou. Então, muito obrigado a todos e a todas. Espero que a gente faça uma boa luta aí, que a gente vença, derrote o Eduardo Leite. Derrotar o Eduardo Leite é derrotar o Sartori também, porque era essa a política do Sartori. É derrotar o projeto do Bolsonaro para mostrar que esse país quer mais, que esse país quer discutir merenda de qualidade, escola pública de qualidade, né? Quer discutir uma série de coisas. Creche, lembra? O Brasil Carinhoso da Dilma abriu creche em tudo que era lugar, mas estava ruim, né?
Bom é defender miliciano. Eu espero que a gente consiga dar a volta e entender que a vida vale mais, que a vida pode mais e que a gente merece mais. Um abraço, muito obrigado pela companhia. Até a próxima.